Bom dia, graça e paz, igreja. A palavra de hoje é sobre aliança. E vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 11. Vamos orar primeiro. Querido Deus, hoje a palavra é sobre aliança, sobre compromisso, sobre juramento, sobre dar a palavra. Fala, Senhor Deus, com cada coração aqui. Nos mostra, Senhor Deus, na sua palavra, aquilo que precisamos, Senhor Deus, ser forjados, ser transformados para que possamos ser um instrumento mais afiado em suas mãos. Eu oro pedindo, Senhor Deus, que nosso coração se mova para a sua vontade nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. 1 Samuel 20, a partir do versículo 11. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu ainda viver, porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Primeiramente que a casa de Davi aqui é uma representação divina, né? É como ali um servo de Deus, Jonatas, fazendo aliança com Deus. Claro que aqui é uma representação, mas fala-se sobre aliança, sobre vamos fazer um pacto, vamos fazer aqui um acordo entre eu e você. Sabe, se Davi não concordasse, não havia acordo nenhum. Se Jonatas não propusesse um acordo, uma aliança, não haveria acordo. E esse acordo, ele tem que ser bom para ambas as partes. Para Davi foi bom porque lhe poupou a vida, e para Jonatas porque garantiu a segurança da descendência da família dele. Garantiu que Davi, ali quando estivesse no trono, no reinado, não iria extinguir sobre a terra a descendência da família de Saul. No caso, irmãos, filhos, netos, que viessem ali pela descendência, pela família de Saul. É interessante que Deus fala assim, em Amós 3,3, como poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Muitas vezes, né, as coisas não vão para frente, os negócios não vão para frente, o relacionamento não vai para frente, porque um quer ir para uma direção e outro quer para outra direção. Os dois não estão mirando no mesmo alvo ali na frente, os dois não estão buscando algo que vai beneficiar ambos. Às vezes o negócio só é bom para um lado, é algo unilateral, não é bilateral, é é só de um lado. E é triste quando a gente vê isso, por exemplo, dentro do contexto de um casamento, onde que um dos cônjuges, né, ou o marido ou a mulher, está buscando somente o benefício próprio. E aí o outro, né, então eu vou buscar o meu lado, e aí atrasa, as coisas tudo vai, sabe, emperrando, é que nem a areia numa engrenagem, vai, sabe, bem devagar. Pode ser até que ambos alcancem aquilo que estão buscando, mas assim, há muito passos lentos. Se os dois encontrassem um propósito em comum, e os dois trabalhassem, unissem as forças para isso, chegariam muito mais rápido. É interessante como Deus também fala na sua palavra que não há comunhão, luz e trevas. Que não adianta o Filho de Deus
ele tentar fazer uma aliança, uma sociedade com o filho das trevas, ou seja, aquele que está na escuridão espiritual, está morto espiritualmente, não tem uma aliança com Jesus, nunca entregou sua vida a Cristo. E ele simplesmente está sendo dirigido pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria cobiça. Não tem a direção do Espírito Santo, que um filho da luz, alguém que tem uma aliança com Jesus tem. Aquela direção do Espírito Santo, aquele discernimento espiritual. Então é importante que quando você for fazer uma aliança com alguém, perceba, né? Uma sociedade, principalmente, né? Os 50-50, perceba ali, existe o Espírito de Deus, está ali naquela pessoa. Quando você tiver que tomar um partido para fazer o que é correto aos olhos de Deus, e o seu parceiro, sua parceira, seu sócio, sua sócia, simplesmente dizer assim, eu não vejo assim, eu não entendo assim, penso que devemos seguir dessa forma. E aí você investiu anos da sua vida, investiu, né, energia, investiu atenção, investiu ali dinheiro, né, recursos financeiros, para depois cada um ir para um lado. E uma sociedade, assim como um casamento, de certa forma, ele é como duas folhas de papel, que quando se passa uma cola e junta as duas folhas, depois de um tempo você vai tentar separar essas duas folhas, sai rasgo de uma folha na outra, rasga da outra folha numa, e até consegue separar, mas sai com rasgos, com feridas emocionais, com traumas, com dores que às vezes perduram ali por anos. A pessoa não tem inteligência emocional para tratar, saber como fazer para sair daquela situação. Quero que você entenda que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas aquilo que o homem uniu, não tem Deus ali na história, não tem um prazo de validade muito longo. E você tem que aceitar isso. Agora, não estou falando aqui num contexto, que daí é outra conversa, outro texto sobre o casamento, que quando você é crente e aí a outra pessoa é ímpia, e quando você conheceu a Jesus, ambos antes estavam já casados, ambos estavam unidos em matrimônio e de repente você conheceu Jesus, se tornou crente e o seu cônjuge é um ímpio, é um incrédulo e aí agora por causa disso você vai separar. Não, existem outras passagens que mostram sobre você estar orando pela conversão do seu cônjuge, sobre você estar buscando em Deus, né? Permanecer na posição em que você se encontra quando foi casado, enfim. É outra conversa. Nós estamos falando aqui, você já está aliançado, você já está numa situação assim. E vamos supor que vocês dois já são crentes. Olha a situação, se um quer de um lado, outro. Podem até permanecer casados, mas não prospera essa aliança. Ou você está pensando, está no processo querendo aliançar com alguém. Você é jovem, está querendo casar, está com pressa, não quero casar, quero casar. E aí você vai pegar uma pessoa, você mulher vai pegar um homem que não teme a Deus, um homem que parece ser bonzinho, pode ser querido, palavras amáveis, né? Boa pinta, o cara tem um bom trabalho. Só que você não sabe o que está no profundo da alma desse cara. Quais são as dores, quais são as deficiências dele, que vão fazer com que ele tome um outro rumo decidido simplesmente pelo emocional dele, ou aquilo que ele entende no sistema de crenças dele que é assim que tem que ser feito, e vai te deixar no meio do caminho. Ou você, homem, né, que está simplesmente tomando uma decisão aí para um relacionamento, olhando para uma mulher somente pela aparência física dela. Ah, uma menina de família, menina assim, namorou pouco, você não sabe o histórico da vida dela. Quando ela tiver que tomar uma decisão, o que vai reger essa decisão? É o Espírito de Deus? Ou será que é o emocional dela? Que vai estar todo zoado, todo bagunçado por causa da história de vida dela? E não há algo que você possa fazer porque ela vai decidir pronto, porque ela não quer mais sentir aquela dor. E às vezes aquela dor não está relacionada com você, mas está relacionada com algo que aconteceu lá atrás. E hoje, num momento decisivo da vida,
ela simplesmente decide ir para o outro lado, não quer enfrentar mais essa dor. Como é importante nós associarmos, aliançarmos debaixo de um propósito igual, de um propósito em que os dois caminhem na mesma direção, que os dois tenham o mesmo espírito dentro de si, guiando, orientando. Então aqui essa palavra de hoje é sobre você pensar antes de aliançar. É sobre você pensar, os dois lados estão realmente ganhando nessa aliança, nesse negócio, nessa empresa, nessa amizade que você está querendo firmar uma amizade com alguém. Os dois vão ter benefícios e isso vai te ajudar, vai te empurrar a você chegar naquilo que você tem como objetivo de vida, como propósito. Essa outra pessoa também tem esse mesmo objetivo, propósito? Ou você só está usando essa pessoa para você chegar onde ela quer? Ou será que essa pessoa está usando você para ela chegar onde ela deseja? Avalie isso, analise friamente, peça para Deus te mostrar, te dar o discernimento. Eu oro pedindo para que a clareza de Deus, a sabedoria de Deus venha sobre você. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.